Capítulo 3º. Da avaliação. Artigo 4º. A avaliação de instituições, de cursos e de desempenho de estudantes será executada conforme diretrizes estabelecidas pela CONAS. Parágrafo único. A realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes será responsabilidade do INEP, o qual instituirá a Comissão Assessora de Avaliação Institucional e comissões assessoras diárias para as diferentes áreas do conhecimento. Artigo 5º. Para as avaliações externas in loco, serão designadas pelo INEP. Inciso 1º. Comissões externas de avaliação institucional. Inciso 2º. Comissões externas de avaliação de cursos. Artigo 6º. O INEP, sob orientação da CONAS, realizará periodicamente programas de capacitação dos avaliadores que irão compor as comissões de avaliação para avaliação das instituições e para avaliação dos cursos de graduação. Artigo 7º. As comissões próprias de avaliação, CPAs, previstas no artigo 11 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e constituídas no âmbito de cada instituição de educação superior, terão por atribuição a coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP. Parágrafo 1º. As CPAs atuarão com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior. Parágrafo 2º. A forma de composição, a duração do mandato de seus membros, a dinâmica de funcionamento e a especificação de atribuições da CPA deverão ser objeto de regulamentação própria, a ser aprovada pelo órgão colegiado máximo de cada instituição de educação superior, observando-se as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Necessária a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, docente, discente e técnico-administrativo, e de representantes da sociedade civil organizada, ficando vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados. Inciso 2º. Ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. Artigo 8º. As atividades de avaliação serão realizadas devendo contemplar a análise global e integrada do conjunto de dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da instituição de educação superior. Seção 1ª. Da avaliação das instituições de educação superior. Artigo 9º. A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o perfil e o significado da atuação destas instituições, pautando-se pelos princípios do respeito à identidade e à diversidade das instituições, bem como pela realização de autoavaliação e de avaliação externa. Artigo 10. A autoavaliação constitui uma das etapas do processo avaliativo e será coordenada pela Comissão Própria de Avaliação CPA. Artigo 11. O INEP, órgão responsável pela operacionalização da avaliação no âmbito dos sinais, disponibilizará, em meio eletrônico, orientações gerais elaboradas a partir de diretrizes estabelecidas pela CONAS, com os requisitos e os procedimentos mínimos para o processo de autoavaliação, entre os quais incluem-se obrigatoriamente aqueles previstos no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004. Artigo 12. A CONAS, com o apoio técnico do INEP, estabelecerá formas de acompanhamento do processo de autoavaliação para assegurar a sua realização em prazo compatível com a natureza da instituição, podendo solicitar documentos sobre o desenvolvimento do mesmo e sobre os resultados alcançados. Artigo 13. As avaliações externas in loco da CIE serão realizadas por comissões externas de avaliação institucional designadas pelo INEP, devendo ocorrer após o processo de autoavaliação. Parágrafo 1º. O prazo para a apresentação dos resultados do processo de autoavaliação será de até 2 anos,
a contar de 1º de setembro de 2004. Parágrafo 2º. A primeira avaliação externa em loco da CIES, no âmbito dos sinais, ocorrerá no prazo máximo de 2 anos, de acordo com o cronograma a ser estabelecido pela CONAS. Parágrafo 3º. As avaliações externas em loco subsequentes deverão ser realizadas segundo o cronograma próprio a ser estabelecido pela CONAS, em sintonia com as demandas do processo de regulação. Parágrafo 4º. A avaliação externa em loco da CIES será realizada por comissões externas de avaliação institucional, constituídas por membros cadastrados e capacitados pelo INEP. Artigo 14. A avaliação institucional será o referencial básico para o processo de credenciamento e recredenciamento das instituições, com os prazos de validade estabelecidos pelos órgãos de regulação do Ministério da Educação. Parágrafo único. No caso de credenciamento ou recredenciamento de universidades, deve-se considerar a produção intelectual institucionalizada nos termos da Resolução CESNO 2, de 7 de abril de 1998. Artigo 15. As comissões externas de avaliação das instituições examinarão as seguintes informações e documentos. Inciso 1º. O Plano de Desenvolvimento Institucional PDI. Inciso 2º. Relatórios parciais e finais do processo de autoavaliação, produzidos pela IES segundo as orientações gerais disponibilizadas pelo INEP. Inciso 3º. Dados gerais e específicos da IES constantes do Censo da Educação Superior e do Cadastro de Instituições de Educação Superior. Inciso 4º. Dados sobre o desempenho dos estudantes da IES no ENAD, disponíveis no momento da avaliação. Inciso 5º. Relatórios de avaliação dos cursos de graduação da IES produzidos pelas comissões externas de avaliação de curso, disponíveis no momento da avaliação. Inciso 5º. Dados do questionário socioeconômico dos estudantes, coletados na aplicação do ENAD. Inciso 6º. Relatório da Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso, quando for o caso. Inciso 7º. Relatórios e conceitos da CAPES para os cursos de pós-graduação da IES, quando houver. Inciso 8º. Documentos sobre o credenciamento e o último recredenciamento da IES. Inciso 9º. Outros documentos julgados pertinentes. Artigo 16. O instrumento de avaliação externa permitirá o registro de análises quantitativas e qualitativas por parte dos avaliadores, provendo sustentação aos conceitos atribuídos. Artigo 17. As avaliações de instituições para efeito de ingresso no Sistema Federal de Ensino Superior serão da competência da Secretaria de Educação Superior, SESU, e da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, SENTEC, devendo ser realizadas segundo diretrizes estabelecidas pela CONAS, a partir de propostas apresentadas pela SESU e pela SENTEC.